Fala, minha gente! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista. Eu tenho a alegria de receber aqui o meu antigo professor, Jonas Madureira. Ele é pastor batista, é doutor em filosofia pela USP. Boa parte da sua pesquisa foi feita na Universidade de Colônia. É escritor de diversas obras, incluindo Inteligência Limitada, uma obra de 2017. E, enfim, Jonas Madureira é uma das grandes mentes do cristianismo evangélico brasileiro. Seja bem-vindo aqui, professor. Que alegria te receber aqui. Alegria minha, Rodolfo. Um prazer enorme estar aqui com você, te rever, né, ainda que online, né, mas é isso aí. Uma grande alegria estar com você. Professor, quero conversar um pouquinho com o senhor sobre algumas ideias, né, desenvolvidas no seu livro Inteligência Limitada, que é uma obra de 2017. Eu tive o prazer de lê-la em 2021, ali no Uhum, finalzinho da pandemia. Fiz a minha leitura, gostei uhum, bastante. uhum, Então, para quem está nos acompanhando aqui, que de repente não teve ainda a oportunidade de ler o seu livro, vou deixar até a descrição do livro aqui, está aqui uhum, embaixo, você pode procurar. O que seria esse conceito de inteligência limitada, né? De uma inteligência, ou melhor, humilhada, uma inteligência que é humilhada de alguma maneira. uhum, uhum, uhum. Foi muito bom você ter usado também essa adjetivação do limitado, né? Porque às vezes a gente, quando vai trabalhar o conceito de inteligência humilhada, às vezes transparece a ideia de limite, né? De uma espécie de borda para o pensamento, né? Uma espécie de moldura, enquadramento, que deixa, de certa forma, qualquer um que gosta da liberdade de pensar um pouco ressabiado, né? A ideia de que, portanto, se a gente tem bordas, né, a gente tem limites para pensar, tem um enquadramento, né? Na arte isso não é muito, não vale, não tem a mesma força, né? A gente vê quadros, pinturas extraordinárias, né, emolduradas, né? Então, o enquadramento, Wim Wenders disse que não conseguia filmar uma cena sem ter o óculos dele. Ele precisava do óculos para enquadrar a visão. Ele diz isso num documentário muito bonito chamado Janela da Alma, né? Então, o enquadramento, eu acho que é uma coisa, de certa forma, que traspassa a ideia do inteligência humilhada, né? Esse conceito, Rodolfo, ele, na verdade, ele é o resultado de uma leitura de autores de diversas épocas. Mas eu selecionei, pelo menos, ali, aqueles que constituiriam um panorama histórico, né, que vai desde Agostinho, Anselmo, né, Calvino, Pascal, Doiverd, para pensar aí desde a Antiguidade Tardia até o universo contemporâneo, né, pensadores que, junto com eles, outros tantos pensadores questionavam, né, essa capacidade de pensar como sem limites, né, sem absolutamente nada que impeça o pensamento de ir adiante, né, sem bordas, vamos dizer assim, a expressão que eu estou usando aqui, né? E estes pensadores, eles chamam atenção para o fato de que existem essas bordas, existem, portanto, limites para o pensamento. E esses limites são intrínsecos à própria natureza humana, não é resultado da queda, numa perspectiva teológica, né? Ou mesmo numa perspectiva platônica, porque Platão também, de certa forma, vai falar da queda da alma, e ao mesmo tempo a alma unida ao corpo, ela não consegue exercer as plenas potencialidades da sua alma. Por isso que, não é, a morte representa justamente, não, e aí mais ainda para os neoplatônicos, né, a ideia de uma libertação da alma para pensar o próprio ser, o belo, o Deus, o bem, né, supremo. Então, o Conselho de Inteligência Humilhada foi para repensar, trazer novamente para essa discussão sobre o pensamento, sobre a inteligência, o valor dessa limitação, de que a limitação do pensamento não torna uma pessoa pequena, não torna uma pessoa miserável. São outras as causas da miséria humana. Uma pessoa inteligente, ela pode ser uma pessoa inteligente e ao mesmo tempo miserável. Mas não é porque ela é inteligente que ela é miserável, não é? Você pode ter pessoas extremamente inteligentes, mas que podem cometer as misérias mais
terríveis da face da Terra, não é? A gente pode ter, na história do pensamento, a gente encontra isso, gente extraordinária. Eu sempre fico impressionado com a história de pensadores que, de repente, são brilhantes, mas que, de repente, cometem algum deslize moral, algum deslize ético. Você diz assim, mas como uma pessoa tão inteligente pode fazer algo tão, não é, ruim, tão nocivo, não é? Daí a ideia do conceito de inteligência humilhada, trabalhar, primeiro, uma condição da inteligência humana. Nós não aprendemos tudo, nós não conhecemos tudo. Ela tem muito a ver com aquela posição socrática, depois que Sócrates escuta o oráculo de Delfos dizer que ele é o homem mais sábio do mundo, né? Então ele vai querer primeiro refutar o oráculo. Não, eu preciso encontrar apenas um homem sábio para mostrar que os deuses não têm razão a dizerem que eu sou um homem sábio. Então ele vai descobrindo ao encontrar entre os poetas, entre os políticos, entre os artesãos, não vai conseguir encontrar ninguém que ele possa dizer que é sábio, porque todos aqueles que ele vai questionar, ele descobre que eles possuem uma pretensa sabedoria, que na verdade eles não sabem aquilo que eles dizem saber. Então Sócrates agora precisa lidar com esse movimento do coração dele. Ele é o cara que descobriu, então, de certa forma, que ele ignora determinadas coisas que pessoas, pessoas em determinadas situações dizem saber. Então, a consciência de Sócrates dessa ignorância, não é, que não é da ignorância em si, mas a consciência de que eu não sei, por isso eu não posso afirmar que sei, torna, portanto, Sócrates muito mais sábio. Não limitado do ponto de vista negativo, mas ao mesmo tempo em que ele assume que não conhece, ele está à frente de todos aqueles que dizem saber e não sabem, ou por não ter consciência, não é, de que não sabem, ou por aí serem canalhas, né? É a maneira como Sócrates vai, na Apologia, né, de Platão, que ele escreve para descrever a Apologia de Sócrates, no julgamento de Atenas, é essa, né? Então, o conceito de inteligência humilhada é exatamente essa consciência de que a nossa inteligência, ela tem limites, ela tem bordas, ela naturalmente é assim. Agora, eu posso ser uma pessoa com limitações, com bordas, reconhecer, mas ao mesmo tempo ser miserável. E o miserável, pensando mesmo na tradição pascaliana, né? O miserável não é aquele que digamos assim, é, é uma pessoa imoral. Basta ele não ter a consciência de sua miséria. Isso é que torna uma pessoa miserável. O maior de todos os miseráveis não é aquele que é miserável, é aquele que não consegue ter consciência de sua miséria. É o miserável que não sabe que é miserável. Portanto, os miseráveis estariam na contraposição a Sócrates, né? Na discussão em torno do saber. Então, o conceito de inteligência humilhada navega nesse ambiente, Rodolfo, não é? De uma natureza humana que tem potencialidades incríveis para pensar, que é gigantesca, mas nem por isso infinita. Ela tem suas bordas, e quando a gente tem consciência das bordas, a gente consegue desenvolver humildade, a gente consegue desenvolver a escuta, a gente consegue desenvolver a generosidade, a gente consegue desenvolver uma série de virtudes que ajudam a gente a conhecer, a se apaixonar ainda mais pelo saber, a se apaixonar cada vez mais pelo conhecimento, por ter conhecimento, por obter conhecimento. Então, tem a ver muito com essa realidade humana e assim, para coroar, talvez, o conceito de inteligência humilhada, ela está na relação da diferença intransponível entre o Criador e a criatura, né? O Criador, ele não depende de absolutamente nada para ser, enquanto tudo aquilo que é criado depende, no mínimo, dele para ser. Então, o que faz a nossa condição ser de uma inteligência humilhada não é porque a gente faz coisas ruins e que aí, portanto, nós somos por isso humilhados, não é? Os seres humanos não se tornam humilhados. Os seres humanos nascem nessa condição da humilhação porque já nascem sob a dependência. Não é? É como Mark Twain diz, né? Nunca discuta com um tolo, pode ser que não percebam a diferença. Não é? Porque a tolice é natural dos seres humanos. A pergunta não é, portanto, como é que uma pessoa se torna tola.
A pergunta é como uma pessoa deixa de ser tola? Essa é a pergunta básica da filosofia, essa é a pergunta básica da inteligência humilhada. Como é que a gente deixa, como é que a gente faz para deixar de ser tolo, de acreditar que a gente é capaz de conhecer todas as coisas e, com conhecimento, realizar tudo aquilo que a gente gostaria de realizar, o nosso bel prazer, entendeu? Faz sentido, Rodolfo? Faz sentido. Professor, a, a revelação é o agente que ilumina nos indivíduos a conscientização da miserabilidade, de que uma pessoa só pode compreender que é miserável por conta da revelação, ou a razão pode levá-la a Eu tal acho que as 2 conscientização? coisas. Acho que as 2 coisas. Tá aí o próprio Sócrates para mostrar pra gente que ele teve a consciência de sua condição, humilhada, né, do ponto de vista da inteligência, né, e ele não precisou que, fosse uma revelação dos céus dada a ele, né, do ponto de vista de uma revelação sobrenatural. Mas eu acredito que a natureza nos ensina muito, o mundo ao nosso redor nos ensina muito. E é como Agostinho diz, né? Eu tentei procurar Deus além de mim, na natureza, e a natureza, a uma só voz, me diz: procura-o acima de nós. Foi quando mergulhei dentro de mim que aí encontrei a resposta do que eu tanto buscava. Ou seja, numa análise de sua própria consciência, né? Numa análise de seu próprio pensamento, sua própria maneira de compreender o mundo ao seu redor, né? Então, eu entendo que essa consciência da limitação da mente, né, das bordas, né, para o pensamento, elas são sempre o resultado de pessoas perturbadas, pessoas que de alguma forma elas são angustiadas, elas querem enxergar algo além das sombras no fundo da caverna e elas vão pagar para ver o que está acontecendo. E elas vão dar esse passo. E quando elas dão esse passo, elas percebem, puxa, passei minha vida inteira acreditando que o único mundo que existia, a única realidade que existia é aquela no fundo da caverna. O mundo tem mais cores, o mundo tem mais luzes, o mundo tem outros âmbitos que a minha mente não conseguia até então abarcar. Eu preciso conhecer mais. Daí a jornada do filósofo. É a jornada de alguém que, no meio do caminho, descobre que passou um bom período de sua vida achando que sabia, agora descobrindo que nada sabe, agora sim começa a grande jornada. Porque tendo a consciência de que até agora o que se tinha em mente era a máxima verdade, você descobrir que tem muito mais coisas além daquilo que você sabia, te torna, não é, uma poeira no mar, na praia, né? Uma fuligem, né? Nesse mundo todo que a gente vive. E aí a grandeza do mundo aparece. Com ela, ou você se sente destruído, ou você se sente maravilhado. Gosto da experiência filosófica do espanto, porque é esse espanto, esse maravilhamento diante de algo tão grandioso, que faz com que as pessoas não aceitem apenas aquilo que está diante dos olhos. Elas vão querer ir mais a fundo, vão querer mergulhar mais, vão querer saber, vão querer entrar pelo buraco da minhoca para saber o que vai dar aquele caminho, não é? Tem que entrar, né? A experiência lá do Alice no País das Maravilhas, né? É a experiência de a gente investigar o mundo, conhecer o mundo, não se contentar com aquilo que a gente já tem, né? E além. Professor, eu me lembro de uma história, né, enfim, um episódio. Eu conheci um senhor há uns 8 anos atrás, um intelectual francês, um homem com doutorado na França, pensador, e ele me disse que queria muito crer. Aí ele falou: quero crer como você crê, mas eu não consigo mesmo. E, inclusive, ele falou: ore por mim. Se você, eu não sei se Deus Uhum, existe ou não, mas se eu tiver que ter essa experiência, aquilo me marcou profundamente, né? Era um senhor de uns 80 anos de idade e, de fato, a conversão à fé cristã é uma obra do Espírito Santo, né? uhum, A pessoa fala: eu quero crer e pela razão eu vou uhum. crer. Mas qual o processo da razão nesse, ou melhor, qual é o papel da razão nesse processo de conversão? Eu acho que tem duas coisas que elas acho que
a gente pode ter aqui para pensar, né? Óbvio que não é a última palavra, mas é uma palavra para iniciar uma reflexão. E eu acho que, de alguma forma, Rodolfo, a gente tem, eu acho que a necessidade de, quando somos céticos, de encontrar alguma coisa, não é, que fundamente aquilo que a gente está fazendo e que não é racional, que é a crença. Então, acho que a conversão de um racionalista, de um cético, digamos assim, vem quando ele descobre por detrás de suas dúvidas e incertezas, crenças. Eu acho que a conversão também pode acontecer do lado dos fideístas, do lado daqueles que creem, quando eles, de alguma forma, descobrem, não é, que por detrás das crenças tem algumas dúvidas, algumas incertezas que são fundamentais para a vida. Eu Tipo, penso sempre... C.S. Fala. Lewis na conversa com Tolkien, Um bom exemplo, Charles um bom exemplo. William conversando ali. Um bom É, exemplo, são bons exemplos. Eu penso nessa coisa de você ter, por exemplo, tem pessoas que elas têm uma experiência de conversão, elas eram céticas, se tornam crentes. E tem pessoas que sempre nasceram crentes, né, e de repente podem perder a fé, podem perder suas convicções. Né? Essas conversões, elas podem acontecer. E a gente chama isso de conversão porque, desde Aristóteles, quando a gente pensa no enredo, diz isso lá na poética, né, a gente tem sempre, não é, numa reviravolta, um reconhecimento. Ou seja, Édipo reconhece que ele é o assassino do seu pai, que ele casou com a sua mãe e que ele é o resultado da desgraça de Tebas. Né? Tem esse reconhecimento. Dali, ele faz a reviravolta. Ou seja, todas as histórias de personagens dessa natureza vêm acompanhado de um reconhecimento e, de repente, esse reconhecimento faz com que a pessoa faça uma grande virada na vida. Eu gosto de pensar que essas grandes viradas, elas acontecem tanto com racionalistas como com fideístas. Elas podem acontecer, isso não significa que elas acontecem sempre. Elas podem acontecer. Eu acho que, às vezes, a pessoa que diz, olha, eu não consigo ter nenhuma fé, nada, nada, eu só tenho dúvidas. Eu acho que é como o caso do Édipo, entendeu? Tem alguma crença que ainda não apareceu, mas que está ali. É preciso descobrir por detrás daquelas dúvidas. Sempre vai existir uma crença que está ali escondidinha. E às vezes a pessoa pode não ter consciência. A mesma coisa, Rodolfo, eu digo para os crentes fideístas. Não é? Veja, você pode encher sua cabeça de crenças, você crê em um monte de coisas e etc. Parece que você não tem dúvida de nada. Não é? Mas por detrás dessas inúmeras afirmações de certeza, de muita certeza das coisas, se essa pessoa um dia, né, repousar a cabeça no travesseiro e começar a pensar, ela vai descobrir por detrás de várias daquelas certezas algumas dúvidas no meio do caminho. Então, eu gosto de pensar que a conversão é quando a gente traz à tona aquilo que estava escondido à luz. Daí Aristóteles tem razão quando ele fala do reconhecimento, né? Vem a luz. Depois que vem a luz, poxa, eu não posso mais andar como eu andava antes. Aí eu percebo uma mudança. Eu acho que essa mudança ela surge quando o sujeito, de alguma forma, reconhece, por detrás de suas dúvidas, algumas convicções, algumas crenças muito claramente abraçadas, e por detrás de muitas crenças abraçadas, muitas dúvidas rechaçadas, escondidas, reprimidas. Então, eu acho que trazer essas experiências, não é, à luz, elas são capazes de mudar a nossa vida. Eu também tive experiências de encontrar pessoas que diziam para mim, Jonas, eu quero crer como você crê, mas eu não consigo. E é verdade, eu não recrimino, porque às vezes a gente vai encontrar pessoas do outro lado que vão dizer assim, eu queria, Jonas, gostar de filosofia como você, mas eu só gosto das coisas da fé, eu só gosto, meu negócio é crer e etc. Mas quando você põe essas dúvidas, você coloca essas questões aí, eu faço outro caminho, eu não quero esse caminho. Eu acho que a gente tem resistências em ambos os lados, né? Agora, nem sempre as pessoas têm as mesmas experiências de fé e de razão. O que eu entendo é que é muito difícil para uma pessoa que é humana, demasiadamente humana,
fazer escolhas entre a razão e a fé, e essas escolhas trazerem conforto. Eu acho que todas elas eu sou um pouco pessimista nesse aspecto. Eu não acredito em conforto para a mente humana. Eu acho que o único conforto para a mente humana é a morte. Antes da morte, a nossa alma está completamente em perturbação até o último fôlego de nossa vida, né? Como Agostinho diz, né? Ah, meu coração permanece inquieto enquanto não repouso em vós. E ele não está falando ali da conversão, ele está falando ali da morte. Durante todo o trajeto da nossa existência, nós permaneceremos inquietos, seja por questões de razão, seja por questões de fé. Professor, há pouco o senhor mencionou o racionalismo e o fideísmo, né? E Isso, o seu livro se propõe como uma espécie de ponte entre esses dois conceitos, né? Evitando os extremos que a isso. gente vê hoje na contemporaneidade, tanto fideísmo, gente que, por exemplo, nega a ciência, mesmo contra evidências, e outros que cultuam a ciência, né? No contraponto, Uhum, uhum, colocando a ciência como se a ciência fosse, enfim, uhum, resposta uhum, para todas as questões humanas. uhum. De que maneira o conceito de inteligência humilhada dialoga com esses dilemas do mundo contemporâneo? Eu entendo que quando a gente lida com os polos, a gente lida com pessoas que estão gritando, né? Para elas se ouvirem, porque elas estão nos polos, né, Rodolfo? Pensa nos polos, né? Para essa aqui ouvir essa aqui fica gritando, né? Então, eu acho que quando a gente tem movimentos muito polarizados assim, né, a gente tem menos educação, a gente fala mais alto, a gente fala mais baixo se a gente estiver mais próximo um do outro, certo? Eu não estou com isso dizendo que não hajam diferenças, não estou propondo aqui que haja uma pulverização, né, e que cheguemos a uma síntese, não é, que no final das contas é a união de todas as partes, né? Não, mas existe uma grande diferença entre polarizações e posições bem marcadas, mas educadas, não é? E que são capazes de conversar. Tá? Eu entendo que esses movimentos mais radicais, eles são sempre, e eu vou usar um termo teológico aqui, né? São mais idolátricos, porque eles vão idolatrar um determinado ponto em detrimento do outro. E os dois têm que ficar em jogo. As pessoas, eu acho que se encontram em situações mais, eu diria assim, educadas, elas vão encontrar duas razões, vão encontrar razões para ambos, e as posições vão ser diferentes, mas você não está desfazendo as possibilidades. Você está conversando, dialogando, isso faz parte da dialética. A dialética é isso. Né? Então, eu costumo pensar que todas as vezes que a gente polariza muito uma situação, né, a gente está deixando escapar uma parte importante da boa criação de Deus. Então, como é que a gente lida com isso? Né? A gente tem que ter mais sabedoria. Eu não tenho resposta para tudo. Eu acho que todas as pessoas elas têm uma hermenêutica da vida, elas têm uma interpretação da vida. E não existe pessoa que não erre na sua maneira de conceber as coisas, de ver o mundo. A linguagem... Bom, você é um homem das letras, né, Rodolfo? Você sabe que, às vezes, as palavras, elas são complexas, né? Quando a gente lança as palavras, tem hora que a gente fala assim, puxa vida, eu queria pegar essa palavra de volta aqui para limpar, como diz Valéry, né? Deixa eu limpar um pouquinho essa palavra aqui, porque essa palavra, do jeito que está aqui, ela é ruim, pô, que palavra horrorosa. E a gente vive num mundo em que a nossa comunicação, ela não é uma comunicação livre de ruídos, livre de erros, livres de equívocos, e também elas não são as últimas palavras. A gente muda, a gente vai transformando a nossa maneira de enxergar as coisas, vai polindo algumas outras, enfim. Então, eu entendo que polarizações, elas não permitem que o ser humano prove dessa capacidade que o próprio Deus deu de a gente, né, crescer, de a gente desenvolver, de a gente aprender. Em geral, os polos sabem muito. E eu estou mais do lado do Sócrates. Acho que às Isso, vezes a gente... professor, não, e não tem como a gente fugir, por exemplo,
né, sem entrar em especificidades da questão política no Brasil, né, a Sim. gente tem essa polarização que parece que nunca se arrefece, né, no Uhum, país já vem há muitos anos, uhum. sempre existiu a polarização, mas como a gente tem experimentado, acho que de 2013 para cá, né, e é isso mesmo, todo mundo sabe tudo, quem está do lado da direita ou da esquerda sabe mais do que os outros, né, e eu acho que a verdade está no meio aí, está no, tá É, no caminho do meio. ou na educação para conversa. É difícil conversar, Rodolfo, é difícil, porque mesmo qualquer Difícil um ouvir, professor, é difícil ouvir, exato, né. exato, porque o pressuposto da conversa é uma dança, em que um fala e o outro escuta. E eu veja, eu não acho que isso é uma prerrogativa de uma determinada posição. Isso é da natureza humana. Ora os seres humanos vão ouvir bem, ora os seres humanos não vão ouvir bem. Ora os seres humanos só vão falar, ora os seres humanos só vão ouvir. Então, é da ordem do ser humano. Então, não tem uma. Eu não acho que a gente tem uma solução perene para tudo isso. Mas eu acho que, de alguma forma, tudo passa por uma educação cívica, uma educação para pensar, uma educação para conversar, a educação para caridade. Às vezes é difícil lidar com essas questões, né? Porque elas envolvem uma misericórdia e, ao mesmo tempo, uma presunção da boa-fé que não é comum na nossa cultura. A nossa cultura ela é mais propensa a uma política da má-fé. A gente está sempre pressupondo que o outro vai me ferrar, que o outro vai acabar comigo, que o outro vai me destruir. Verdade. Mas isso, veja, não é uma questão que faz a gente ser melhor ou pior, não é, do que um africano, um americano, um australiano. Não, é do nosso jeito. O nosso jeito é assim, a gente já parte do pressuposto de uma conversa que. Né? Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender a conversar. E eu acho que não é só aqui, não, no nosso contexto, fora também. A polarização está acontecendo em todos os lugares do mundo hoje. E eu acho que a discussão em torno da como é que a gente trabalha as linhas de diálogo é que é a mais importante. Porque o mero posicionamento não fundamenta, não joga papel fundamental nenhum. O que joga papel fundamental é, ok, está todo mundo posicionado, beleza, vamos para a mesa? Aí é que eu acho que não existe mesa, a gente não tem mesa, a gente não tem, a gente está sem essa mesa, né? Então acaba a gente tendo um discurso de surdo, e está difícil mesmo, não tem O senhor acredita que a gente está vivendo esse fenômeno da bipolarização no mundo todo, né, sobretudo no Brasil, porque há muito fideísmo aí, digamos, não ou é muito é, fideísmo, muita gente que diz assim: é isso e não quero ouvir, pode não quero ser, pode conversar. ser. Eu acho que tem muito idólatra, né? Isso é verdade. Eu acho que se a gente passar pela idolatria, sim, porque todo mundo está idolatrando o seu ponto, né? Mas uma coisa é você ter o seu ponto muito claro para você e você ter aquele princípio que eu julgo ser o princípio mais importante na democracia, que é o princípio da tolerância. Voltaire dizia, né? Eu vou discordar do senhor até o final, né? Mas se preciso for, darei a minha vida para que o senhor tenha o direito de dizer sua posição. A gente vive numa sociedade hoje, Rodolfo, que Sócrates morreria, facilmente perderia o emprego. Não é? Por quê? A tolerância, você não tolera o igual a você. A experiência da tolerância, ela não acontece entre iguais, entre semelhantes. Eu não posso olhar para as pessoas que eu mais amo nessa vida e dizer assim, nossa, eu tenho que tolerar você. Não, eu só posso ter experiência da tolerância com as pessoas que são radicalmente contrárias, têm uma maneira de pensar diferente. Então, a tolerância é uma coisa difícil, porque ao mesmo tempo que a gente precisa tolerar, e ela é importante, ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu estabelecer quais são os limites da própria tolerância, né? Até Na, onde, né? Até onde eu posso é, tolerar, né? O que é, é tolerável, o que não é. o Popper É, fala isso, né? A é, discussão dele, né? Tem um limite, tudo bem, vamos tolerar uns aos outros, mas tem o intolerável. Para que haja tolerância, tem de ter o intolerável. A gente tolera, mas tem um aspecto que aí não importa mais as posições, entende? Não sim, importa mais o jogo no tabuleiro.
quando estamos diante do intolerável, não tem mais lados. A sociedade inteira tem que se colocar contra o intolerável. Mas, fora do intolerável, não é? Que seria aquele universo que todos estariam de acordo, que isso seria intolerável, os outros pontos todos deveríamos trabalhar com a tolerância, a questão da tolerância. E é muito difícil, porque ela envolve as paixões, né, Rodolfo? Ela É, envolve o coração. Não adianta as pessoas acharem que política é cerebral, ou que teologia é cerebral, que é, filosofia é cerebral, né? Não, a arte, a religião, a cultura, a política, tudo nessa vida vai envolver afetos. E quando envolve os afetos, a gente tende sempre a pensar que as pessoas, quando movidas por afetos, elas, elas não estão no seu aspecto calmo, tranquilo, sereno, elas estão no aspecto, né, do afã, né? Então, me parece que esse seria o e, ponto mais difícil de lidar hoje, Rodolfo. e fazendo menção a um sociólogo que o senhor conhece muito bem, né? As ideologias são idolatrias, né? Elas funcionam como umas idolatrias, É, né? Do Antigo Testamento, né? Elas é. oferecem, elas apontam um problema e oferecem uma solução, né? Todas são assim, né? Todas. E tem um ponto também, Rodolfo, aqui agora é porque eu, apesar de amar filosofia, gosto de filosofia, sou professor de filosofia, a minha maior paixão é ser pastor de igreja. Eu sou pastor de um rebanho, sou pastor de pessoas. Eu não sou o pastor de um partido político, não sou pastor de uma ala da igreja, não sou. Eu sou o pastor daquele rebanho que Deus me conferiu, né, a graça, a misericórdia de poder cuidar, orientar. Então, quando eu me encontro nessa posição, eu fico, às vezes, olhando para esse contexto, não é, da igreja, o contexto do cuidado das pessoas, o contexto de tudo isso, e a gente, às vezes, quando pensa no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente começa a pensar assim, puxa vida, o que vem pela frente? O que vem pela frente? Por que que eu digo isso? Porque eu não acredito, Rodolfo, que o tema mais importante que deveria mover as pessoas seja a política. Eu acho que e aqui está só tudo opinião mesmo, tá? Tudo opinião. Eu acho que a política é como, eu me lembro agora o autor, mas ele dizia que a política é uma das coisas mais repugnantes, mas a mais necessária. Ela é incontornável, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente também reduz todas as nossas relações humanas à política, puxa vida, né? Às vezes eu digo lá na minha comunidade de fé, Rodolfo, que eu tinha saudade quando a gente tinha algumas discussões que eram teológicas. Então, por quê? Não, não por Quando os cristãos brigavam por conta de arminianismo e calvinismo. outra qualquer questão teológica que fosse. Mas óbvio que eu estou sendo aqui é uma Sim, sim. hipérbole, né? Mas é para dizer que não é por causa da questão em si, é por causa do destempero mesmo, da coisa, né, como ela se encontra. Mas eu acho que a gente também tem um papel é, de mostrar que é possível você viver uma vida em que a política ela tem o seu papel, tem o seu lugar na esfera da sua vida, sem que ela seja a coisa mais importante, mas ela é uma das esferas que a gente precisa pensar e que a gente precisa, sim, cuidar, né? Precisa cuidar de todas as esferas, mas quando a gente, às vezes, estabelece uma ênfase maior, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a mão. Eu Eu não acho estou falando que de coisas aqui que eu tenho controle, viu, Rodolfo? eu acho que tudo se, o professor, acho que tudo se resume à frase do teólogo da libertação que abandonou, né, rechaçou os ensinos, que é o Clodovis Boff, o irmão Hum, do Leonardo, que ele diz assim: tudo é política, mas a política não é tudo. Eu acho que é isso. essa é uma boa A afirmação. política não é, tem coisas que estão para além da política, né? Tem coisas que estão muito além da política, para Acho além da muito, política. É uma é isso frase que que eu acho que sintetiza. Tem faz gente muito achando sentido. que e tem gente achando que a política é tudo mesmo, tudo é política. A política virou uma espécie de religião para as pessoas, né? É. Elas, E né? tem mesmo, tem mesmo. Eu acho que aí
aí a gente... Eu gosto daquelas análises que mostram, por exemplo, na minha seara, né, a seara dos evangélicos, né, que parece que a gente trocou a batalha espiritual pela batalha política, né? O sujeito antes lutava contra demônios, agora está lutando contra pessoas. É verdade. Mas, enfim, Ô, ô diga. professor, voltando um pouquinho aqui para o tema, né? A gente acabou espraiando para a política. De que maneira o conceito de inteligência limitada ele pode ser útil no debate público brasileiro? Eu entendo que, para os cristãos em especial, pode servir para, em primeiro lugar, repensar a maneira de conceber a ordem da criação, né? Veja, Rodolfo, eu não acho que o cristianismo ele seja uma versão do maniqueísmo, tá? Não acredito nisso. Porque eu acredito que em todas as coisas neste mundo, absolutamente todas elas, e quando eu digo todas elas, Rodolfo, eu digo inclusive aquelas que são contrárias a Deus. Tudo aquilo que é inclusive da ordem do demoníaco. Absolutamente tudo nesse mundo não é plenamente perverso e mau. Tudo nesse mundo, mesmo que esteja numa situação de corrupção, guarda em si o que era para ser e não é. Guarda em si alguma coisa da boa ordem, da boa criação de Deus, e a coisa mais difícil na vida é a gente reconhecer esses pontos, esses aspectos, né? Então, a inteligência humilhada, de certa forma, faz com que aqueles que são do ambiente da fé, principalmente, enxerguem o mundo sobre uma perspectiva teológica. E aí é diferente, porque quando a gente enxerga o mundo a partir de uma perspectiva teológica, inevitavelmente, a nossa maneira de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a esfera pública, né, ela tem de ser condizente com isso. Eu penso que é como se a gente tivesse de levar adiante a grande proposta do Agostinho lá na Cidade de Deus, onde você tem, obviamente, a cidade divina, você tem a cidade de Deus, onde o amor a Deus acima de todas as coisas, né, ele é o grande elan que liga as pessoas a esta cidade, né, e o desapego de si mesmas, né, e ao mesmo tempo a realidade da cidade dos homens, né, em que há uma inversão. O amor a si mesmo ele está em primeiro lugar e o amor àquele princípio último e soberano que seria Deus estaria preterido. Então, nesses termos, eu entendo que o conceito de inteligência humilhada favorece especialmente aqueles que querem processar o mundo teologicamente, ver o mundo teologicamente. E aí, não tem nada que a gente faça, nada que a gente pense, que vai permanecer puro. Não existem, não existe a possibilidade de você pensar qualquer coisa sendo, não é, partindo do pressuposto teológico do Cristo, por exemplo, e qualquer maneira de pensar, raciocínio, não seja, de certa forma, transformada. Então, todas as maneiras de pensar, quando nós processamos teologicamente a vida, elas não permanecem puras. Elas têm de ser transformadas por esse aspecto teológico, por essa dependência da providência divina. Eu entendo, Rodolfo, acho que isso é uma questão até para a gente pensar. Eu fico me perguntando quando é que a gente deixou de ver nos tratados políticos o tema da providência. Você abre Thomas Hobbes, né, o Leviatã, termina com a questão da providência, está lá. Providência divina está sendo tratada ali. Altúcios, no Tratado da Política, está lá a questão da providência. Então, a gente vê o aspecto da providência sendo tratado nas questões que envolvem a esfera pública, né? Mas, de repente, se pulverizou isso. Não se tem mais esse olhar que encara as coisas da vida sob a providência divina. Então, penso eu que o conceito de inteligência humilhada é uma maneira teológica capaz de ajudar a gente a pensar sob outras categorias a esfera pública. Nesse sentido,
a cobeligerância faz parte do conceito de inteligência humilhada, que é a Do Francis capacidade... Schaeffer, né? Do Exato, conceito do Schaeffer. exatamente, de você ver na esfera pública tudo aquilo que glorifica a Deus. E se você tiver de trabalhar com quem quer que seja, para que a gente tenha esse espaço que glorifica a Deus, que é da ordem do divino e que tem a ver com algo muito maior do que as nossas esferas particulares, a gente, quando contribui para isso, a gente também está expressando essa visão teológica da vida e do mundo. E eu acho que esse é um ponto que o conceito de inteligência humilhada pode ajudar. Professor, reta final aqui, para a gente encerrar essa conversa maravilhosa. Tem um livro muito interessante, né? Que acho que pessoas que estão nos acompanhando aqui, algumas pessoas conhecem, que é o livro do teólogo Kevin Van Hauser, o Pastor como Teólogo Público, um livro maravilhoso, não só para quem é pastor e tal, mas se você é cristão, Muito você bom. vai se identificar, né? Ele diz que todo pastor é um teólogo público no sentido de que fala para um público, né? Tá ali o cara Uhum, falando para 10 pessoas, 20 e tal. Mas sabemos que há teólogos na esfera pública, participando do debate público. Então a gente tem pastores, teólogos hoje escrevendo em jornais importantes, né, participando da vida acadêmica. Qual deve ser assim, o procedimento dessas pessoas na sua concepção, como cristãos que participam enfim, do que acontece no uhum, país e uhum, uhum. Eu acho que tem duas maneiras, né? Uma é a teórica. Eu acho que a gente pode fazer contribuições teóricas na esfera pública. E hoje eu vejo muita gente fazendo contribuição teórica também, nesse aspecto, né, de apresentar leituras do status, né, dos nossos arredores, dos nossos problemas públicos, etc. E existe o movimento de estar na esfera pública e atuar na esfera pública, não é? Sem que haja necessariamente uma produção, não é? Intelectual sobre isso. Tá? Então, quando eu vejo artistas envolvidos na esfera pública e que são cristãos, e para eles estar na esfera pública, o fato de ele estar ali não é só por uma questão, como a gente às vezes vê muito enfaticamente sendo defendido, né, de que a gente tem que transformar o mundo todo num campo missionário, e é verdade, tem de ser, a gente tem de pensar dessa forma. Eu acho que todo aquele que é cristão, de alguma forma, carrega isso dentro da sua vocação ministerial, não é? Por isso que eu foi não disse foi o todas que as Jesus pessoas, disse, né? foi o que Foi o que Jesus Jesus disse, disse. então é natural que os cristãos, de alguma forma, sigam esse universo. Mas isso não significa que tudo o que um cristão faz é evangelizar. Então, é nesse aspecto que eu acho que a esfera pública tem de ser um lugar onde cristãos aprendem a doar, aprendem a ofertar, aprendem a entregar, aprendem a ajudar, aprendem a oferecer algo e não tirar algo, não tomar algo, não usar algo, entende? Eu acho que a gente ainda patina um pouco nessas visões da esfera pública do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. E quando eu digo do ponto de vista prático, óbvio que isso envolve todas as questões relacionadas à justiça social e etc., mas também envolve as questões relacionadas à arte, à cultura, a todos os outros tópicos que a gente tem de aprender a trabalhar, não é, numa esfera comum, numa esfera cobeligerante. Eu acho que isso ainda a gente precisa aprender. Aprender com a nossa história, aprender com aqueles que já estão fazendo e que estão fazendo silenciosamente, estão envolvidos desde em situações que envolvam as esferas estéticas, as esferas universitárias, as esferas públicas, da ordem do jurídico, do político, mas trabalhando de uma maneira a contribuir, não meramente teórica, né? Tipo,
Eu vou escrever um livro sobre teologia pública. Não, eu vou fazer teologia pública. São duas coisas diferentes. Né? O sujeito que faz uma teoria pública, ele pode fazer isso de dentro de um ambiente estritamente religioso. Outra coisa diferente é fazer teologia pública, que entendo que está envolvido, de certa forma, nesse contexto da esfera pública. E eu entendo que algumas pessoas são muito mais produtivas do que outras nesses termos. E vou te dar o exemplo. O C.S. Lewis, para mim, é um dos grandes exemplos. Né? Ele não era pastor, né? Mas ele, né, claramente era alguém envolvido com a esfera pública. O universo dele é um universo maravilhoso. Rodolfo, quando você estuda o Lewis, é impressionante. Ele foi um dos primeiros a estabelecer no clube socrático que ele tinha um pelotão de mulheres que iam ensinar, que iam falar, que iam explicar. Entende? Quando você estuda uma Elizabeth Escombe, que foi discípula do Wittgenstein, ela fazia parte do clube pré-socrático do Lewis, entendeu? Ele criou o clube pré-socrático e tornou aquele clube uma plataforma para que mulheres que pensam, mulheres que pensavam, que estudavam filosofia, todas as outras áreas, pudessem fazer dali um lugar para elas colocarem seus pensamentos, suas ideias. Veja, ele está E pensar, né, fazendo... professor, e pensar que durante a guerra, a Segunda Guerra, ele foi chamado para falar na rádio, né, na BBC, e o Sim, cara, veja, que é o livro, né, o fruto do cristianismo puro e simples, né? O cara isso. foi lá falar sobre a fé cristã, sobre grandes questões. Numa mesma época, o Karl Jaspers, a mesma coisa, sabe? Você tem ali pensadores que, de repente, são chave numa época de crise e que eles estão contribuindo para a esfera pública. Então, eu acho que o Lewis é um grande exemplo, não é? De alguém que atuou na esfera pública, que fez contribuições, e aqui em especial, não na área da política, mas especialmente na área das artes, especialmente na área da literatura. Né? Então, me parece que a gente precisa reaprender esses caminhos de, 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 de encontro com o universo público de uma maneira mais cobeligerante, de uma maneira em que a gente tenha, de fato, algo a contribuir, que a gente possa contribuir. E não é tirar, é dar, é entregar. Né? Parece que me faz sentido. Não sei se a gente está sendo muito utópico aqui, mas como a gente está fazendo um bate-papo e eu estou aqui literalmente opinando, Rodolfo, é como eu imagino, é como eu sonho, como eu gostaria de ver as coisas, mas é um olhar. A gente tem 300 milhões de olhares, com suas 300 milhões de opiniões, e cada um vai enxergar, obviamente, uma solução, um caminho para a esfera pública que seja mais adequado. Essa é a maneira como eu vejo. Professor, para encerrar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o nosso público? Fique à vontade, aí suas últimas palavras. Eu acho que assim, leiam, né? Leiam tudo nessa vida, sejam generosos, mas leiam tudo. Leiam tudo que te der crescimento, que expande sua alma. A pior coisa do mundo é ser uma alma nanica, uma alma pequena. Não é? Uma alma grandiosa é uma alma que consegue olhar para uma pedra e não ver só uma pedra. Ela é capaz de ver muito mais do que uma pedra no meio do caminho. Então, a gente precisa de pessoas que leem, leem muito, porque a leitura torna as pessoas livres, torna as pessoas capazes de pensar por si mesmas, não deixando que ninguém pense em seu lugar, que ninguém fale por você, que ninguém diga o que você está pensando. Você está falando o que você pensa, você também vai assumir os riscos do que você pensa, mas isso tudo construído com leitura, sabe, com amplitude da alma, do pensamento. Eu acho que a leitura é um dos caminhos libertadores que a gente tem para fazer as pessoas viverem melhor. E eu acho que, em se tratando especialmente daqueles que, como eu, compartilham da fé cristã, né, a leitura não seria um problema. Fico triste quando eu vejo hoje religiosos que não leem. Né? Faz parte digamos aqui, aquela decepção. Né? Porque como a gente pode, né, amar um Deus tão
inteligente, grandioso, tão extraordinário, tão misericordioso, tão bondoso, e a gente não ter fome de conhecer e de saber, de entender o que que ele fez, que mundo é esse que ele nos deu para viver, com todas as suas coisas maravilhosas, mas também com toda essa miséria que a gente vê hoje. Se a gente não tiver fome para entender esse mundo, para descobrir isso aqui, e essa fome não nos levar a ler, para descobrir melhor o mundo que a gente está vivendo, a nossa alma vai permanecer pequena. Então, minha palavra para você, Rodolfo, a sua audiência aí, e serve para mim, para todos aqueles que, de alguma forma, têm acompanhado o nosso trabalho, leiam muito, e não deixe que ninguém pense em seu lugar. Antes de encerrar, eu preciso dizer aqui para o público que eu disse no início, né? O professor Jonas foi meu professor na graduação em teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. A primeira aula que eu tive lá em 2011 foi com o senhor. O professor Jonas estava lá dando aula, eu me lembro muito bem, e ele deixou marcas assim profundas na minha vida, positivas. Foi a pessoa que me incentivou a escrever sistematicamente. Abre um blog, você vai aprender a escrever e tal. E eu segui o conselho dele, estou indo nesse processo, né, de Muito bom. aprender cada vez mais a melhorar é, nesse processo da escrita. Então, te agradeço demais, enfim, por várias conversas pós-aula, várias dicas literárias, né? Muito obrigado, professor, por ter atendido meu convite, por essa conversa, e é um prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Muito bom, Rodolfo. É uma alegria. Faço votos de que você continue na sua caminhada, no seu trajeto, cresça, continue escrevendo. Escreva, não pare de escrever, porque eu sei que quando você estiver escrevendo, é porque você está lendo e lendo pra caramba. Obrigado. E antes da gente encerrar, se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe o link deste vídeo com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, gente. Tchau, professor. Até a próxima, gente. Valeu.